Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Renata Martinez, seja muito bem-vinda a esse canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a continuação do projeto aqui do meu quarto, dando sequência aqui na parede lateral da minha penteadeira, com essas prateleiras feitas com portas de guarda-roupa instaladas com suporte invisível. Essa aqui é a prateleira que vai na parte de cima da minha TV, vai lá em cima, ela é desse MDP, que é esse material que esfarela um pouco, então eu vou passar a massa corrida nela, e eu tive que colocar ela com um pouco mais de cuidado. Não vou mentir pra vocês, foi muito difícil colocar essas prateleiras, porque a espessura delas é fina pro suporte que eu tive que colocar. Essa de baixo, que é de MDF, ela é um pouquinho mais grossa, então deu mais certo, mas também deu bastante trabalho. Por quê? Porque o meu marido gosta de fazer as coisas bem seguras, então ele colocou vários pinos desses, colocou a mais do que precisava, na verdade. E por ter vários pinos para encaixar nos buracos, você encaixa um lado, o outro sai, aí você empurra o outro sai, e assim a gente ficou, entende? Então, por exemplo, a tábua sendo mais grossa, pro furo poder ser um pouco mais largo do que o pino, o suporte, né? Então entra mais facilmente, mas a nossa tábua já era uma espessura fina. Essa de MDF é um pouquinho mais grossa, já deu trabalho para entrar, porque a gente não pôde fazer o buraco muito largo, não ia estourar a prateleira, vazar para cima ou para baixo. Então, nós fizemos o furo bem justinho no pino, e isso fez dar muito trabalho. E a de cima, que é desse MDP e é um pouquinho mais fina, ela acabou vazando mesmo fazendo o furo bem rente, bem da grossura do pino, deu trabalho para colocar. Por ela ser de MDP, o pino enroscava em algumas casquinhas do MDP por dentro do furo. Precisamos martelar, por isso que eu acabei não filmando, gente, porque deu tanto trabalho para colocar, vocês iam desistir. Se vocês vissem o que a gente estava tendo que fazer para colocar essas prateleiras, vocês iam desistir. Mas isso foi, por isso que eu quero deixar bem claro, isso foi por causa da decisão que a gente tomou de colocar mais pinos do que precisava. Então vamos supor, essa prateleira de baixo precisaria no máximo de 4 pinos. Meu marido colocou 6 pinos. Então, mesmo eu estando numa ponta, ajudando ele a empurrar a tábua ao mesmo tempo para 2 pinos, e ele do outro lado para 2 pinos, ainda tinha 2 no meio que não encaixavam, entendeu? Sendo que se tivesse colocado uma distância maior entre os pinos e feito um furo um pouco maior, que o pino entrasse folgado, então era só empurrar normalmente, mas não foi assim que foi feito. É a primeira vez que a gente faz uma prateleira desse tipo, então eu já quero passar para você o que dá certo e o que não dá. Deixa que eu erro por aqui, já errei, agora eu já quero passar para vocês a forma correta. Então procure fazer de uma forma que o pino entre folgado no furo. Então você tem que ver o tamanho da sua prateleira, o comprimento da sua prateleira, quantos pinos você vai precisar colocar. No caso, esse pino que eu comprei, esse suporte, ele poderia ser colocado a cada 50 centímetros, mas o meu marido não quis. Ele quis colocar perto, quase ficou a 30 centímetros um do outro. Ele não precisaria, mas ele insistiu, e isso fez com que a gente tivesse mais trabalho. Enfim, você vê o pino que você está comprando, qual é o peso que ele suporta, que normalmente está na descrição. Você faz o furo um pouquinho maior que o pino, ou seja, nisso você já tem que ver a espessura da sua prateleira, para você ver se essa espessura de furo que você vai ter que fazer na sua prateleira, se não é muito grande para a espessura da sua prateleira, entende? Então você tem que fazer um planejamento com antecedência, coisa que eu não fiz. Eu queria a prateleira, eu encontrei as tábuas, eu já cortei as prateleiras do tamanho que eu precisava, do comprimento que eu precisava. Eu fui na Shopee, comprei os meus pinos, comprei errado. A primeira vez eu comprei de 15 centímetros, não era o suficiente. Depois eu acabei comprando o correto, que é de 20 centímetros, porque assim ele sustenta até a metade da prateleira. Então eu errei várias vezes. Vocês podem tomar como uma experiência para vocês, já não façam igual. Então o correto é que o pino, o suporte, apoia até a metade da prateleira, para que quando você vá colocar a sua decoração, as suas peças em cima da prateleira, que ela não comece a ceder, porque a ponta não tem apoio. Então quanto mais comprido esse suporte, quanto mais ele chegar até na ponta, melhor. Aí vocês observam a distância, que vai estar na descrição, a distância entre cada pino de suporte, e vocês observam a espessura desse pino, que largura então tem que ser esse furo, para que vocês vejam se isso dá certo na sua prateleira, na madeira da sua prateleira.
na espessura que ela tem. Ficou assim a minha prateleira, colocada do jeito que eu gosto, sem mão francesa, apesar de dar bastante trabalho, eu acho que fica bem mais bonito. Essa daqui é a broca que o meu marido teve que comprar. Inclusive, essa prateleira, ela demorou bastante pra ficar pronta, porque eu fui errando, comprei o suporte errado, aí depois eu comprei o suporte correto do comprimento dessa broca, mas aí a gente não tinha broca, aí depois meu marido foi comprar a broca, e assim foram se passando dias e dias. Mas enfim, essa é a broca, tá vendo? Ela tem 20 centímetros, tem exatamente o tamanho do suporte correto que eu comprei, que também tem 20 centímetros, ele fica metade dentro da parede e a outra metade dentro da prateleira, que vem até aqui mais ou menos, tá vendo? Por isso que tem que ser grande. E aí meu marido colocou vários, tem vários aqui. E o primeiro foi desse tamanho, tá vendo? Ele é muito pequeno, então essa parte da rosca, olha a diferença entre o tamanho do pino correto e ele. Essa parte da rosca é a que fica dentro da parede e a parte lisa é a que fica dentro da prateleira. Então ficava muito pouco o apoio na prateleira, tá vendo? Só esse pedacinho tava apoiando a prateleira. Só bem esse pedacinho. E precisa ser pelo menos até a metade aqui, tá vendo? Pra que a ponta não ceda. Fique bem firme. Aqui é minha penteadeira e meu espelho, que já tem vídeo no canal também. Depois vocês podem ir lá dar uma olhada. Eu ainda não fiz o vídeo aqui desse suporte do espelho, mas logo já vai estar no canal pra vocês. Porque ele não é de madeira. Eu fiz ele com o que eu tinha em casa, toquinho e tampinha. Depois eu mostro pra vocês no vídeo, vocês vão entender. Mas é bem simples. Inclusive a minha fivela ainda tá assim na cor do espelho. Vocês podiam deixar aí pra mim a opinião de vocês. Se vocês acham que eu devo pintar nessa mesma cor aqui de rose gold, que é toda a ferragem do quarto nessa cor, ou se eu deixo assim mesmo, nesse tom de cinza que combina com a prateleira, com a penteadeira, do jeito que tá. Ali em cima da TV é onde eu coloquei outra prateleira, e aquela ali, a minha sapateira, a hora que eu transformar ela, ela vai aqui embaixo. Então vamos começar. Então agora eu vou mostrar pra vocês a parte do acabamento e da decoração que eu fiz nas prateleiras, que foi a parte que eu consegui gravar. Eu comecei lixando a prateleira pra tirar todo esse brilho dessa tinta branca. Não precisa tirar toda a tinta, só tirar o brilho mesmo para ela não ficar lisa e a tinta poder aderir em cima dela. E antes de pintar, eu passei massa corrida nas imperfeições. Todos os furinhos, a lateral dela, onde aparece o topo do MDF e não é muito lisinho, ele é poroso. Então passando a massa corrida e depois lixando, fica tudo bem lisinho, prontinho para passar a tinta. Que vai ser a mesma tinta que eu usei na penteadeira, no espelho e na minha mesinha de cabeceira, que é a Chalk Paint caseira nesse tom de cinza. Agora que eu já amaciei e já lixei, eu venho com a fita crepe para isolar a parede antes de fazer a pintura. E agora nós vamos começar a pintar. Nas outras peças eu pintei só com o pincel, mas nessa aqui eu quero fazer a experiência de pintar com o pincel e tirar as marcas com o rolinho. Eu quero ver de que forma eu gosto mais. E vocês também vão poder ver junto comigo de que jeito vocês preferem. Se vocês preferem a pintura só com o pincel, que fica um pouquinho mais marcadinha, como se fosse uma pátina, ou se vocês preferem assim com o rolinho, que fica um pouco mais uniforme a pintura, mas também fica um pouquinho mais texturizado.
Agora, como vocês podem ver, a prateleira de cima também já tá colocada, da forma que eu expliquei pra vocês, com muito trabalho, mas se vocês fizerem da forma correta, que foi o que eu não fiz, o trabalho de vocês vai ser bem menor, com certeza. E aqui nela eu vou fazer o mesmo procedimento, então, que eu fiz na de baixo. Eu vou passar a massa corrida, tampando as imperfeições, lixar para deixar bem lisinho. Essas foram as lixas que eu usei. São de várias gramaturas. O importante é você deixar bem lisinho. Se a lixa for muito fina, você vai ter que fazer mais esforço. Então, sendo um pouquinho mais grossa, gramatura 150, 200 e alguma coisa, vai dar certo. Tá vendo aqui, ó, um pedacinho de lixa. Eu coloquei uma luva porque, como é bastante trabalho, acaba que vai machucando a mão. Você acaba não conseguindo fazer todo o trabalho porque a mão começa a doer. Então eu prefiro usar uma luva. Tá vendo a quantidade de pó? Sai bastante pó. A pintura vai ficando um pouquinho mais lisinha, mas não coloca força, tá? Você lixa suavemente. E vai continuar um pouquinho texturizado, porque essa é a textura que o rolinho deixa, tá vendo? Confesso pra vocês que eu gosto mais da pintura com o pincel. Ali a prateleira de cima ainda não tá seca, tá vendo? Aquelas manchas mais escuras é porque ainda não terminou de secar. E agora que ela secou, tô fazendo o mesmo procedimento, lixando ela pra deixar um pouco mais lisinha. Agora nós vamos passar a cera para impermeabilizar a pintura. Cera em pasta incolor, que eu já mostrei para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde eu comprei a minha. Ela é muito boa. Ela deixa um brilho bem suave. E como eu falei para vocês no outro vídeo, eu prefiro passar com um paninho. Tem pessoas que gostam mais de passar com um pincel. Mas eu prefiro o paninho. Eu acho que ele distribui bem melhor a cera. Aqui vocês podem ver que elas já estão pintadas e enceradas, da mesma cor da minha penteadeira, lá em cima também. Agora nós vamos passar o paninho seco para dar uma lustrada nessa cera, deixar ela bem lisinha e ficar com aquele brilho acetinado. É bem pouquinho brilho mesmo. E agora vocês vão poder ver como é que ficou a textura dessa pintura por ter passado o pincel e depois o rolinho. Tá vendo? Ó, essa aqui é a textura que o rolinho deixa. Fica com a aparência de uma texturinha mesmo. Agora elas já estão prontinhas e eu vou retirar as fitas. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento na de cima. Vamos passar o paninho e tirar as fitas. Essa decoração é provisória, porque o projeto ainda não tá pronto. Então tem coisas que eu não tenho onde colocar ainda e elas acabaram ficando aqui nas prateleiras. A parte que tá faltando é ali onde você tá vendo aquele furinho. Só depois de pronta essa parte que eu vou poder decorar com cada coisa no seu lugar mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de como tá ficando o meu quarto. Esse aqui é o meu filho. Ali é a minha cortina, comprei na Shopee, que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Ali é a minha poltrona, que eu vou pintar pra tirar aquela mancha de sol. Aquela almofadinha também vou pintar. Ali é minha mesinha de cabeceira, que é meu quadro novo, que eu falei pra vocês em outro vídeo que eu ia terminar de fazer e depois eu ia mostrar pra vocês. Ele ficou assim. Eu adorei esses tons de rosa, combinou bem aqui no meu quarto. Aquela ali é a minha vaquinha que o meu filho me deu de presente, eu durmo abraçadinha com ela. Aqui é a minha mesinha de cabeceira, que já tem vídeo aqui no canal ensinando vocês. Eu ainda não corrigi a mancha na gaveta, mas logo eu vou fazer isso.
Aquele puff não é o que vai ficar aqui, eu ainda vou fazer outro. E ainda falta fazer também a minha sapateira. Espero que toda essa minha experiência de erros possa ajudar vocês a fazer da forma correta quando vocês forem fazer o cantinho de vocês por aí, tá bom? Não esquece de me dar a sua opinião nos comentários sobre a fivela do meu espelho, se eu devo deixar ela nessa cor cinza mesmo, ou se eu devo colocar ela no rose gold, como as outras ferragens do quarto. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.